Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que culto emocionante. Eu fico muito feliz em estar aqui nesta manhã e poder cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Isso na Itália para a gente seria um privilégio enorme daqui, quem sabe, algumas décadas, termos um culto como este. Mas nós louvamos a Deus realmente, com a minha família, com as minhas filhas, termos o privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Como eu disse na quarta-feira passada, nós já estamos há quase um mês no Brasil de férias. Ficamos 20 dias em Pernambuco, que é o estado da minha esposa, e viemos para o Rio, os últimos 10 dias. Ficamos essa semana aqui. Hoje estaremos indo para o Rio, onde eu pregarei na primeira igreja batista do Recreio dos Bandeirantes, pastor Vander. Vamos passar a semana ali em treinamento e sexta-feira estamos voltando para a Itália. Chegando na Itália, estaremos organizando 2 igrejas, fruto do nosso trabalho dos últimos anos, a igreja de Roma e a igreja de Goito. Vou fazer um treinamento para jovens missionários da missão Palavra da Vida na Itália, mais ou menos uns 60 jovens, e dia 9 de abril estou de volta ao Brasil, sozinho agora, para fazer promoção da nossa Junta de Missões Mundiais, falando daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas ali na Itália. Então esteja orando por mim, estejam orando pela minha família, para que o Senhor nos sustente, sobretudo nesses 45 dias que a Natália vai ficar sozinha em Roma com 3 crianças, né? É uma luta, já comigo lá, imagine, sozinha com 3 crianças, mas isso também faz parte. É um privilégio muito grande compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu quero pedir desculpa se o meu português não será excelente, porque, como o pastor disse, depois de 25 anos na Itália, a gente começa a perder um pouco do português e assimilar uma outra língua, um outro modo de pensar, uma outra cultura, mas eu acredito que os irmãos terão misericórdia nesta manhã, como tiveram também na quarta-feira. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 8, nós leremos os 14 primeiros versículos. Atos capítulo 8, os primeiros 14 versículos, a palavra diz assim: o Evangelho em Samaria. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos os ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com as suas artes mágicas.
Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar, tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu, e sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João. Eu gostaria de pregar nesta manhã sobre o seguinte tema: chamados para ir além. Nós somos chamados para ir além. E muitas vezes a gente nem percebe isso, mas nós somos chamados para ir além. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigado pelo culto desta manhã. Muito obrigado pela presença do nosso pastor Celso conosco, pelo que o Senhor fez na vida dele. Senhor, muito obrigado porque Jesus está aqui. Muito obrigado porque a Tua palavra é honrada aqui. E mais uma vez, Senhor, nós queremos nos submeter à ação do Teu Espírito, para que cada filho Teu possa ser grandemente edificado nesta manhã e desafiado, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu digo que Filipe é o meu personagem, depois de Jesus, preferido na Bíblia. Depois, no final desta mensagem, eu vou dizer para os irmãos um fato de Filipe, e eu fico assim encantado, com esse fato. Eu falo, olha, um dia eu vou ser como Filipe. Sabe por quê? Filipe tinha 4 filhas mulheres, e todas profetizavam. Para mim falta uma só, Então os irmãos estejam orando para que essa profecia se cumpra aí também na minha vida, eu possa falar, eu sou como Filipe da Bíblia. Meus irmãos, existem 2 Filipes na Bíblia, o apóstolo Filipe e o diácono Filipe. Eu não quero falar do apóstolo Filipe, eu quero falar do diácono Filipe. Filipe não foi escolhido para ser apóstolo. Filipe não estava entre os nomes mais importantes da igreja de Jerusalém. Filipe não estava no elenco dos pregadores, ele não era um doutor da lei. Filipe foi escolhido lá em Atos capítulo 6 para ser diácono. Ele foi um dos 7 escolhidos para ser diácono, ou seja, ser um servo da igreja. Os irmãos sabem que o número dos discípulos estava aumentando muito em Jerusalém. Os apóstolos não estavam dando conta, sobretudo, das questões práticas. E estava tendo uma luta entre as viúvas hebreias e as viúvas de origem grega na distribuição diária, aquelas coisas de igreja, As hebreias recebem mais do que nós, porque são hebreias, e nós, porque somos gregas, recebemos menos. Então os apóstolos, eles elegem 7 homens para distribuir alimentos para as viúvas. E Filipe foi um desses homens escolhidos para distribuir alimentos para as viúvas, trabalhar na assistência social. Em outras palavras, Lá em Atos capítulo 6, a palavra de Deus diz que não podia ser qualquer um. Essas pessoas deveriam ter um bom testemunho. Essas pessoas deveriam ser cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria para lidar com essas senhoras dentro da igreja. E lá estava Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria, um homem que gozava de um bom testemunho diante da população. E uma coisa interessante, que chegou a perseguição em Jerusalém. Meus irmãos, a perseguição deve ser algo terrível. Eu vivo na Europa, onde falar de Jesus é um problema sério. Você não pode falar do nome de Jesus. Por exemplo, eu com os meus pacientes, eu não posso citar o nome de Jesus quando eu estou clinicando.
Eu não posso citar nem a palavra religião. Eu não posso citar a palavra espiritual, porque eu corro o risco de ser caçado e de não poder exercitar mais a minha profissão. E eu já acho isso uma perseguição muito pesada na Europa. Mas isso é fichinha perto do que estava acontecendo, meus irmãos, em Jerusalém, onde a Bíblia diz que Paulo entrava pelas casas e ele arrastava as pessoas e lançavam os cristãos na prisão, e lá estava a igreja nascendo. Irmãos, como o pastor Celso sempre diz, nós não pedimos uma perseguição desse tipo para a Europa, não pedimos uma perseguição desse tipo para o Brasil, mas eu acredito que seria bom porque quem é e vai continuar sendo, mas quem não é vai espirrar fora, vai sumir. E a nossa grande preocupação, quando nós olhamos para a igreja brasileira hoje, nós que estamos de fora, nós colocamos as mãos na cabeça e nós dizemos: o que estão fazendo com a igreja de Cristo? A igreja, meus irmãos, está inchada, as igrejas têm virado teatro, as igrejas têm virado circo, as igrejas são palco de tudo, mas não são palcos mais aonde o evangelho puro e simples de Jesus é pregado, o evangelho do confronto. Na Europa não pode mais falar de pecado, as pessoas não querem mais ouvir a palavra pecado. Na Europa não se pode mais falar de conversão, porque as pessoas não querem mais ouvir falar de conversão, e muitas vezes dentro das igrejas, mas a culpada de tudo isso foi a igreja na Europa, que foi abrindo concessões, foi negociando, e hoje nós temos um desastre generalizado, que se não fosse a presença dos estrangeiros que estão lá, a igreja seria um fracasso. E quando nós olhamos, nós que estamos de fora, nós olhamos para o Brasil e muitas vezes nós vemos o circo que tem se estabelecido no Brasil. Nós dizemos: o Brasil caminha a passos largos para acontecer a mesma coisa. Uma geração de pessoas decepcionadas com o evangelho e depois uma frieza total, mas nós cremos que Deus possa reverter essa história. Filipe passou pela perseguição, e a palavra de Deus diz que somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, escondidos obviamente, e todos os outros discípulos foram espalhados pela região da Judeia e pela região de Samaria, e lá estava o diácono Filipe. Chegou na cidade de Samaria. Imagine, irmãos, um diácono. Quantos são diáconos aqui? O Edilson, só está o Edilson numa terra virgem, hostil ao evangelho, onde tinha uma disputa com os hebreus, que só o fato de ver um judeu de puro sangue, eles já repeliam, porque era assim em Samaria. Vocês conhecem João capítulo 4, a história lá dos samaritanos com Jesus, que os judeus não queriam nem passar por Samaria, foram porque Jesus obrigou-lhes passarem ali, e eles ficaram horrorizados que o mestre de Jesus estivesse atravessando o território dos samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos impuros, porque eles eram puros, de sangue puro, mas os samaritanos eram impuros, porque considerados judeus misturados com outros povos, e a rixa era tão grande, que em Samaria eles tinham outro monte, que era o Monte Gerazim, onde adorar, e a capital da adoração não era Jerusalém, era em Samaria. Pensa naquela disputa tremenda, e Filipe aonde chega? Em Samaria, para pregar o quê? O evangelho, uma novidade, algo que eles nunca tinham ouvido falar. Então a probabilidade de sucesso para este homem Filipe, não Estevão, Filipe, era praticamente a zero. Mas a Bíblia diz que quando Filipe chega naquela cidade, e ele começa a falar, ele falava com autoridade, e a Bíblia diz que ele falava e pregava o evangelho, e as pessoas eram libertas.
as pessoas eram curadas. A Bíblia diz que até mesmo Simão, o mago, um homem altamente usado pelo diabo, porque aquele território não tinha sido ainda liberado pelo poder de Deus, era dominado por principados e potestades, e uma grande potestade usava aquele homem Simão mago. A Bíblia diz que o poder que estava na vida de Filipe era um poder tão grande, um poder tão autêntico, um poder tão puro, que quando Filipe pregava, as pessoas choravam, e a Bíblia diz que aquela cidade se converteu a Cristo, muitos foram batizados, e eles ficavam atentos ouvindo Filipe falar, e até mesmo Simão o mago se entregou a Jesus. Meus irmãos, eu acredito que muitos de nós não conseguimos ir além, porque nós pensamos que a capacidade é nossa. E nós estamos vivendo uma geração de pessoas com uma baixa autoestima, justamente por causa dos traumas psicológicos, dos problemas emocionais. Nós não olhamos para a cruz, e nós não permitimos que o Evangelho entre totalmente na nossa mente, no nosso coração, nos transforme a tal ponto que o Espírito de Deus possa nos usar com poder. Mas com Filipe isso não aconteceu. Ele chegou ali fugido de uma perseguição, ele podia se esconder no meio dos samaritanos, ninguém iria achá-lo, com medo de ser morto, mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Ele abriu a boca, se deixou usar pelo Senhor, e a palavra de Deus diz que Deus fez algo extraordinário, a tal ponto que de Jerusalém a igreja mandou Pedro e João para verem o que estava acontecendo, e a coisa vira, porque a partir daquele momento ele não foi mais chamado Filipe o diácono, mas Filipe o evangelista dentro da igreja. Amém, irmãos? Eu não conheço a tua vida, eu não sei qual é o espessor da tua vida com Cristo, eu não sei até que ponto você é envolvido com o Evangelho, eu não sei até que ponto Deus agiu na tua vida, eu não sei até que ponto você é apaixonado por Cristo, mas com certeza Deus tem muito mais para a tua vida do que você ficar sentado aí no banco da igreja. Com certeza Deus tem muito mais para você do que você possa imaginar. Com certeza Deus tem muito mais para você, meu irmão e minha irmã, que a tua mente limitada possa conceber, mas você precisa considerar algumas coisas que com certeza Filipe considerou. Então, por que Filipe decidiu ir além? Você está me acompanhando? Você quer ir além? Você quer ir além? Precisa levantar a mão, porque eu estou perguntando não, viu? É uma pergunta sincera para o povo de Deus. Você quer ir além? Você quer que Deus faça algo extraordinário na tua vida e através de você? Você quer chegar num local onde você vai ver uma rocha na frente, e você vai falar com a rocha e vai sair água da rocha? Você quer chegar no local onde você vai tirar leite de pedra? Você quer chegar num local aonde tem uma nuvem escura, e aquela nuvem vai sair e Deus vai derramar graça? É possível, mas você não pode contar com a tua força. Você tem que se anular completamente. Eu ouvi de um grande homem de Deus, certa feita, ele me disse assim: Fábio, eu precisei perder o controle, e eu disse isso na quarta-feira, para que Deus assumisse o controle da minha vida. Enquanto eu achava que eu fazia, que era a minha capacidade, que eu precisava disso, que eu precisava daquilo, eu não saía do canto. Mas quando eu falei: Deus, eu vou perder o controle para que o Senhor assuma, Deus fez algo de extraordinário, que realmente, mesmo que eu queira ter o controle, hoje eu não consigo. Então, por que Filipe decidiu ir além? Presta atenção. Ele decidiu ir além porque ele passou e sobreviveu à dura perseguição da igreja. Pode repetir comigo? Porque ele passou e sobreviveu à dura perseguição da igreja. Pastor Fábio, zombam de mim no trabalho.
Pastor Fábio, zombam de mim na escola, na universidade. Meu irmão, isso é fichinha. Isso não é nada. Perseguição é perseguição. Perseguição é quando uma pessoa tem autoridade do Estado, tem uma armada com ele para entrar na tua casa sem pedir permissão, agarrar nos cabelos da tua esposa e sair puxando, pegar você com tabefe ou então com bastões, te bater, tirar você à força de dentro de casa, os seus filhos que você não sabe nem onde vai parar. Isso é perseguição. O que muitas vezes nós pensamos seja perseguição, não é perseguição. Perseguição é o que a Bíblia diz, que Saulo entrava nas casas, ele arrastava as pessoas. Sabe o que é arrastar? Arrastar não é dizer, vem comigo. Arrastar é pegar a pessoa como ela está, nua, vestida, dormindo, arrastar pela rua, isso é arrastar. E era o que ele fazia. Filipe, ele passou e ele sobreviveu à dura perseguição da igreja. Eu tenho o privilégio, meus irmãos, de morar em Roma. Roma é uma cidade de um peso espiritual tremendo. Basta olhar para aqueles monumentos que foram palcos de perseguição, que eu me arrepio. Nós temos campanhas de oração da Junta de Missões Mundiais, que nós entramos nesses locais, e nós oramos a Deus nesses locais. Eu tive o privilégio de orar dentro do Coliseu. Irmãos, e a gente chora ali dentro do Coliseu, porque ali muitos dos nossos irmãos tinham as peles costuradas, com peles de animais, crianças, mulheres, idosos, eram soltos naquela arena para serem devorados. Quando eu entro nas catacumbas de São Calixto, de São Sebastiano, levando turistas, uma das primeiras coisas que eles dizem, entrando, descendo 20 metros abaixo da terra, tem um local que é consagrado, e a Igreja Católica consagrou a esse diácono, que se chamava Calixto, que depois se tornou Papa da Igreja, ou Bispo da Igreja, e ele diz assim, a primeira vez que um romano entrou nas catacumbas, onde os cristãos se reuniam escondidos, foi aqui, e eles assassinaram Calixto, justamente aqui, neste lugar, e os cristãos foram dispersos. Quando eu penso na história da igreja, eu penso, meus irmãos, a tantos que deram a vida para manter a palavra de Deus alta. A perseguição purifica. A perseguição tira todas as arestas. A perseguição tira todo o modismo. A perseguição tira tudo aquilo que é humano. Na perseguição só fica você, o Espírito Santo de Deus e a mensagem de Cristo. A minha pergunta é, nós que estamos aqui nesta manhã, estamos preparados para passarmos por uma perseguição? Estamos? Ele passou pela perseguição e sobreviveu a ela. Um segundo motivo, e eu acredito que esse seja um dos motivos principais, é que não obstante Filipe fosse diácono, ele compreendeu que o ministério da reconciliação foi confiado a todos. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, mas vocês também. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, mas cada um de vocês também. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios 5, do 17 ao 20, não abram, prestem atenção. O apóstolo Paulo disse assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas,
E tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Nos confiou o quê? O ministério da reconciliação, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus não colocou somente nos apóstolos, Deus não colocou somente em pessoas especiais, Deus colocou em nós, em cada um de nós que estamos aqui, em cada um de nós que fomos batizados com o Espírito Santo no dia da nossa conversão, em cada um de nós que nascemos de novo, em cada um de nós que assumimos um compromisso com Cristo, em cada um de nós que abraçamos a fé cristã, Deus colocou em cada um de nós o ministério da reconciliação. Pegar a mão de Deus e pegar a mão do homem pecador e reconciliar o homem pecador com Deus. Pastor Fábio, mas eu não sei falar. Pastor Fábio, mas eu tenho dificuldade. Pastor Fábio, mas eu tenho os meus problemas. Pastor Fábio, eu começo a falar, mas eu não consigo. Pastor Fábio, olha, tem muitas coisas que me limitam, mas eu posso dizer uma coisa para você: você tem um testemunho para contar. Você não precisa ter lido toda a Bíblia, você não precisa ter um seminário de teologia. O cego da Bíblia não tinha, e quando falaram para ele, buscando explicações sobre por que Jesus curou de sábado, por que Jesus estava infringindo a lei, por que Jesus fez isso ou aquilo, aquele homem olhou para os doutos, para os doutores, para os homens importantes, para os homens religiosos, e ele disse assim: olha, se ele é pecador ou não, isso eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Se você era cego e agora você vê, você pode falar. Se você era cego e agora você vê, você tem autoridade para falar. Porque não são as tuas palavras revestidas de teologia, não é o teu vernáculo, não é o dicionário brasileiro em português completamente na sua mente, não é a quantidade de palavras ou a tua capacidade de argumentação que vai convencer, mas é o Espírito Santo de Deus. Filipe não tinha nada disso, mas ele viu a necessidade. Ele chegou num território dominado pelo diabo. Ele chegou num território que a religião que eles conheciam era a religião satânica, era o satanismo. Aquele mago, cheio de demônio, ditava as leis, indicava a estrada. Ele viu aquele território virgem e ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso me esconder, eu não posso salvar a minha vida, porque aqui tem pessoas que precisam ser salvas. Deus quer usar você aonde você está, na tua casa, com os teus vizinhos, no teu trabalho, e basta você abrir a tua boca para você falar do poder do Evangelho, o Evangelho que transforma, o Evangelho que é o poder de Deus. Mas presta atenção, não é o Evangelho que muitas vezes a gente ouve na televisão, ou a gente ouve por aí, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho feminista, a teologia A, a teologia B, o modo como certo pastor fala, o modo como certa pastora fala, e agora está de moda isso. Não é isso, é o Evangelho da palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. É o Evangelho que confronta pecado, é o Evangelho que chama a santidade de vida, é o Evangelho que chama a abraçar Cristo, é o Evangelho da lealdade à palavra de Deus. Irmãos, pastor, me permita dizer isso, mas às vezes, irmãos, eu fico triste quando eu faço um diagnóstico do nosso povo brasileiro. O brasileiro, eu não estou generalizando, mas não é leal. O brasileiro muitas vezes não é leal, e muitas vezes não é leal ao patrão dele,
não é leal à esposa, não é leal ao marido, não é leal ao pastor, não é leal à igreja. Eu fico escandalizado aqui no Brasil como as pessoas mudam de igreja. Verdade ou não? Aprenda a frutificar onde Deus te colocou, rapaz. Aprenda a frutificar onde Deus te plantou. Aprenda a fazer como Estevão. Você não é pregador na tua igreja, mas no teu bairro você vai pregar. E quando as pessoas começarem a se converterem, a igreja vai mandar alguém para ver, e você não vai ser mais, de repente, alguém considerado inferior na igreja, mas Deus vai levantar você. Aprenda a frutificar, aprenda a ser leal, aprende a valorizar onde Deus colocou você. Se você não aprender a ser leal, Deus não vai honrar a tua vida. Filipe foi leal, e Deus o honrou. E por último, ele foi além, porque não se contentou com o seu cargo dentro da igreja local, mas entendeu que a mesma era a sua base segura, para a partir dela fazer algo muito maior para o Senhor. Posso dizer uma coisa para você? Se você acha que a tua vida espiritual se resume no teu cargo na igreja, você vai falir. Se você acha que a tua vida espiritual se resume muitas vezes nas poucas coisas que você faz dentro da igreja, você vai falir. Sabe por quê? A igreja é aquela base aonde nós aprendemos a ser cristãos. É ali que nós nutrimos a nossa alma. É ali que nós somos disciplinados, é ali que nós somos tratados, é ali que nós somos alimentados, é ali que nós aprendemos os princípios do reino. Mas se eu não saio dos 4 muros da igreja para gerar vidas, eu nunca vou me sentir realizado espiritualmente. Eu posso ser diácono 40 anos numa igreja. Eu posso ser líder de ministério durante 50 anos numa igreja, mas se eu não gerar vidas, eu sempre serei frustrado do ponto de vista espiritual. Amém? Posso dizer uma coisa para você que está aqui nesta manhã? Valoriza a tua igreja. Aprenda que tudo o que acontece é permissão de Deus na tua vida. E eu posso dizer uma coisa: se você não aprender a se submeter e a obedecer a um líder que Deus colocou na tua vida e é humano, você acha que você vai se submeter a Deus? Porque se um líder humano pede para você fazer algo que é humanamente possível, você acha mesmo que você vai se submeter a Deus, que vai pedir algo para você muito além da tua capacidade? Não, meu querido. Muitas vezes o que nos é pedido é para nos prostrar, é para trabalhar na nossa vida. Aí o que a gente faz? Muda de igreja. Aí o que a gente faz? Fica chateado, fica emburrado. Se você não aprender a servir na igreja local, se você não aprender a fazer com excelência o que Deus te chamou para fazer na igreja local, você jamais irá além. Eu acho que eu sou uma ovelha obediente. Eu lembro, muitas vezes, eu era seminarista e pastor novo é uma racinha complicada. Verdade. O cara está lá estudando teologia, meu pastor é atrasado, não é atualizado. Ah, mas eu faria assim. Ah, mas eu faria assado. Até pastor, ele pegar uma igreja e ver o que é igreja. Aí ele fala, nossa, muitas vezes eu falava com o pastor numa boa: pastor, eu não faria assim não. Mas o senhor está falando, eu vou fazer. Ele é o pastor, não sou eu. Ele que vai dar conta a Deus, não sou eu. E eu sempre tive um relacionamento muito bom com o meu pastor, apesar do pouco tempo que a gente trabalhou junto. O pastor lembra disso. E se hoje eu estou onde eu estou, é porque muitas vezes o pastor Celso falou, basta, e foi basta. Já fiz coisa dentro da igreja do pastor Celso falar, não vai fazer mais, eu não fiz mais. Eu poderia ficar chateadinho,
mudar de igreja, fazer mutim dentro da igreja, mutim, né? Mas engole. E hoje eu falo, cara, ele foi usado por Deus, porque se ele não tivesse feito isso, eu não teria olhado para outros horizontes. Olha que coisa, a gente fica chateado, porque o anjo da igreja falou conosco. Amém, irmãos? Olha, eu aprendi a pregar com o pastor Reuel me falou, olha, até 15 para medir, mas eu não consigo, eu não sei o que fazer. Eu vou tentar agora resumir um pouco mais 5 minutos, me perdoem. Filipe não evangelizou só Samaria. Quando o poder de Deus começou a agir na vida de Filipe, Deus falou com ele, eu posso contar. Filipe, que preparava cesta básica para a viúva, agora estava na rota missionária mundial. O Espírito Santo fala para Filipe, vai até Jerusalém, a estrada que de Jerusalém vai até Gaza. E ele vai ali, e ele encontra o eunuco, e o eunuco lia a lei, não entendia nada, e o Espírito Santo falou, explica para ele a palavra. Aquele homem se converte, se batiza, e o evangelho entra na Etiópia. A Bíblia diz que depois daquele fato, o Espírito Santo pegou Filipe e o arrebatou. Eu acho que eu vou morrer, nunca vou ver isso. Tirou Filipe de uma cidade e levou para onde? Para Azote. Filipe o que fez? Começou a pregar ali, em todas as cidades, até chegar na cidade de Cesareia. Evangelizou um monte de gente. Lá em Cesareia, já devia ter nascido a 4ª filha dele, né? A Bíblia diz que Paulo, irmãos, chega em Cesareia, eu sinto o nó na garganta. Paulo que matou o Estevão, Paulo que matou o colega diácono dele. Paulo chega em Cesareia e vai buscar abrigo aonde? Na casa de Filipe, que escapou por pouco, porque senão teria morrido também. Sabe o que eu aprendo com isso? Perdão. Muitas vezes a gente tem que aprender a perdoar, muitas vezes a gente tem que liberar perdão, porque às vezes as pessoas fazem porque elas estão cobertas de ignorância. Muitas vezes as pessoas agem conosco achando que estão fazendo bem, mas não estão, e depois elas entendem. E ele recebeu Paulo na casa dele por muitos dias. Muitos dias. Um dia chega Ágabo, profeta Ágabo, na casa de Filipe, pega o cinto de Paulo e diz, o dono desse cinto vai sofrer. Vocês lembram dessa profecia? Tudo isso na casa desse homem. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nesta manhã. O pastor disse, o pastor Fábio é do Areal. Com muito orgulho. Quando eu chego em Barra do Piraí, não com esse calor, né? Esse calor ninguém aguenta. Mas a minha alegria é botar chinelo e ir comer podrão. Cachorro quente à noite. Tem como tirar da gente, né? Isso aí é... Se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Tinha nada de especial em mim. Um coração apaixonado, sim. A mensagem de Deus para você nesta manhã é: não viva a tua vida na mediocridade. Não se permita viver a tua vida na mediocridade. Porque o que Deus tem para você é muito mais do que você pensa. E se todos os filhos de Deus se colocassem realmente à disposição do Senhor, esse mundo já estava ganho para Cristo. Mas nós precisamos respeitar regras, princípios. Verdade ou não? Senão não acontece nada. Amém? Deixei 5 minutos antes de medir, me perdoe. Amém? Eu quero orar rapidamente e devolver a palavra a quem de direito. Senhor, eu quero louvar e bendizer o Teu nome, porque o Teu nome está acima de todo nome. Te agradeço pela vida de Filipe, diácono,
preparava a cesta básica para viúvas, pessoa simples, pronta a servir. Quando teve a perseguição, ele saiu de Jerusalém, chegou em Samaria, um desafio tremendo. Ele não se escondeu. Poderia ter feito, mas ele não fez. Os apóstolos se esconderam, mas ele não. Que ironia! Os apóstolos se esconderam, mas ele não. Ele chega ali em Samaria, abre a boca e o Senhor faz algo de extraordinário, porque ele respeitava princípios. Pedro ficou tão impressionado com aquilo, que nem ele tinha feito um negócio assim, que vai Pedro e João lá em Samaria ver o que estava acontecendo com aquela gente naquela cidade. E eu tento imaginar Pedro chamando Filipe, dizendo: olha, que diácono nada, a partir de hoje você é evangelista. Como o Senhor agiu na vida daquele homem. Experiências sobrenaturais, poder de Deus na vida dele. Eu não vivi nem 20% do que ele viveu, mas eu me coloco diante do Senhor, para que eu possa viver mais daquilo que tu tens para mim. Te agradeço pela vida do meu pastor. Muitas vezes eu ficava chateado mesmo, era seminarista, pastor novo, ficava mesmo, mas o Senhor me falava: fique quieto, faça o que Ele está dizendo. E não precisava de muito tempo para entender que ele tinha razão, não. Te agradeço pela vida dele, Senhor. Te agradeço pela vida dessa igreja. Se não fosse essa igreja, eu não estaria aqui hoje. Te agradeço por cada centavo investido na faculdade de teologia, por cada alimentação, pelos livros, pelo cuidado. Te agradeço, Senhor. Peço que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Celso. Ele tem muitos anos ainda diante dessa igreja. Abençoe, Senhor, a vida dos pastores auxiliares, da liderança da igreja. Que essa igreja possa continuar sendo um marco nessa cidade. Mas, Senhor, uma coisa eu te peço: ajuda esse povo a ir além. Ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar a celebração da ceia nesse momento. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Como é bom ter o nosso pastor Fábio aqui conosco, homem de Deus que sempre se permite ser usado pelo Senhor. Antes de orarmos consagrando os elementos, alguém não foi servido? Ali na frente. Levante a sua mão, por gentileza, bem alto. Alguém ainda? Alguém ainda sem ter sido servido? Nós vamos orar então, e a seguir celebraremos a ceia do Senhor. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor preparou este dia para que estivéssemos juntos aqui no dia do Senhor, como corpo de Cristo, vivendo tantos momentos marcantes, Pai. O retorno do Teu servo, pastor da nossa igreja, depois de um período de recuperação,
apresentação da filhinha do pastor Fábio e Natália, depois de termos sido alimentados pela Tua palavra, Pai, agora celebraremos a ceia do Senhor, e o nosso desejo, Pai, é que o Senhor nos faça reavaliar a nossa vida, que o Senhor nos faça reconsiderar os nossos caminhos, e que neste momento o nosso compromisso contigo seja reafirmado, Pai, compromisso de vivermos todos os dias das nossas vidas para a Tua glória e para a Tua glória somente, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bíblia nos diz em 1 Coríntios, o capítulo 11, versículo 23 e seguintes, o seguinte: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é um lembrete, queridos irmãos e irmãs, de que nós não estamos em casa. Nós estamos aqui de passagem apenas. E o nosso Senhor, que entregou o seu corpo, que derramou seu sangue precioso, virá para nos buscar. Bebamos e comamos em memória do Senhor. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque mesmo nós sendo pecadores, o Senhor provou o seu amor por nós, enviando Cristo para morrer no nosso lugar, pagando o preço da dívida pelos nossos pecados, Pai. E por conta do sacrifício dele, nós fomos reconciliados contigo, Senhor. Não permita nunca que perdamos de vista, que escape da nossa memória o sangue de Cristo derramado por nós, mas que pelo contrário sejamos sempre relembrados e reanimados na certeza de que o Senhor nos comprou e por isso virá para nos buscar, Pai. Nos leva a partir de agora a viver uma vida além, uma vida acima da mediocridade, uma vida cada vez mais de compromisso contigo, Pai. Que possamos de fato dedicar todos os nossos dias a viver para o Senhor e para o Senhor somente, frutificando onde quer que estejamos, Pai. Agora que chegamos ao fim deste culto, te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor cuide da viagem também do pastor Fábio e de sua família, que o Senhor desde já prepare o nosso coração para tudo aquilo que receberemos da tua parte no culto desta noite, Pai. E agora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente.